meditando, refletindo a palavra de Deus, podemos assim dizer: este evangelho que nós ouvimos é a síntese da Sagrada Escritura. E Deus nos ilumina e nos dá a graça de compreender e praticar esta palavra. Assim começa Jesus: como o Pai me amou, eu também amo vocês. E como é bom ouvir isso dos lábios de Jesus. O imenso amor que Ele tem para com cada um de nós. Então, Ele deu a maior prova de amor. Eu peço que vocês vivam no amor, porque eu quero que a alegria de vocês seja plena. E a minha alegria esteja com você. Ninguém deu maior prova de amor como aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele provou esse imenso amor. Quando olhamos para a cruz, ali está a maior prova de amor que Jesus tem por cada um de nós. Ele sacrificou a sua vida, Ele doou a sua vida, Ele derramou o seu sangue por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Eu fico maravilhado quando ouço aquela música, quando o poeta cantou: olhe para a cruz, aqui está a maior prova de amor, foi por ti, porque te amo, que eu realizei esse gesto heróico de amor. E isso porque eu fui obediente ao Pai. E quero que vocês sejam obedientes a mim. Permaneça no amor. Guarde os meus mandamentos. E o meu mandamento é que você ame a Deus de mente, coração e entendimento, e ame mutuamente aqueles que estejam à volta, mesmo que esse outro ou essa outra te machuca e te maltrata. Porque você já me maltratou tanto, você feriu o meu coração, diz Jesus, podemos assim ouvir. E mesmo assim eu não desisti de você, eu continuo te amando. Fazendo o nosso exame de consciência. Quantas ofensas causamos ao Divino Mestre? E mesmo assim, Ele continua nos amando. Todo discípulo bem formado torna-se semelhante ao Mestre, nunca se torna superior ou maior do que o Mestre. Se o Mestre garantiu que vive assim, nos amando e perdoando sempre, apesar de nossas rebeldias, então esforcemos para também levar o amor, se quisermos conquistar o céu. E Ele entra com a graça, porque humanamente nós sabemos que não damos conta. Mas nós buscamos e o bom Deus entra com a graça e nos capacitam para assim proceder, amando. Mas eu vou
mais profundo ainda na ferida, para que você e eu possamos amar de verdade, sermos transparentes na vivência do amor desinteresseiro. É preciso que você aprenda a te amar e te perdoar. É uma realidade que a gente sabe que tantas pessoas vivem se julgando e se condenando, se julgando e se condenando. Não faça isso com você. Não faça isso porque você não é superior a Deus. Se Deus te ama e te perdoa, você não é maior do que Deus para ter direito de ficar te julgando e te condenando. Seja para você seu melhor amigo, sua melhor amiga. Tenha compaixão de você. Te ama e te perdoa. E recomeça um bom caminho. Você não é superior a Deus. Jesus assim disse: não vim para julgar nem condenar, vim trazer reconciliação. Reconcilie com você mesmo. Porque tem pessoas que vivem num contínuo conflito porque não são capazes de se perdoar e de se amar. Às vezes, sem perceber, falou uma palavra que era inconveniente. Ou realizou um gesto que não era aquilo que queria ser realizado. Aí, o conflito. Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui fazer aquilo? Deita com aquilo na cabeça, passa uma noite sem dormir, levanta remoendo, se julgando e se condenando, vai para o trabalho se julgando e se condenando. Meu Deus, alivia esse sofrimento, aprenda a te perdoar. Dá uma oportunidade de você recomeçar e recomeça. E fica mais antenado, pensa primeiro para depois falar. Pensa primeiro para depois agir. Mas aprenda a te amar e te perdoar. Aí vai ser autêntico o amor que sai de você e vai atingir as pessoas. Porque é autêntico e verdadeiro. Como eu posso dizer que eu amo os meus semelhantes se não sou capaz de amar a mim mesmo? Então eu sou hipócrita. E hipocrisia Jesus criticou aqueles que assim procediam. E não vamos nós proceder. Então te ama de verdade, seja para você mesmo o seu melhor amigo, aprenda a relacionar bem com você, cuida bem de você. Aí então você está apto para realizar isso com aqueles que estão à volta. E é esse o presente que nós vamos colocar nas mãos do Pai, mediante o Filho no Espírito Santo. Esse compromisso de amar, amar, amar. E Jesus então disse: vocês são meus amigos e serão meus amigos e permanecerão meus amigos se praticar a minha palavra. Se você colocar em prática o que eu ensinei, você mantém essa amizade, essa comunhão de amor comigo. Devemos esforçar. E garante que não fomos nós que amamos Deus primeiro. Deus primeiro nos amou e já nos conhecia antes de sermos gerados, e por isso que Ele nos chamou à vida. E assim, fazendo essa comunhão de amor, nós somos fortes para ir anunciar e produzir frutos. E os frutos que Jesus quer que nós produzamos no dia a dia, Ele é o exemplo. Frutos da compaixão e da misericórdia, frutos do respeito, da fraternidade, do companheirismo, da solidariedade, da caridade, aí tantos adjetivos queiram acrescentar. Vamos somar adjetivos bons. Repudiando aquilo que não presta, vai ficar aquilo que é precioso. A graça de Deus em nós. E Ele põe em prática os meus mandamentos. Se você praticar,
eu trago uma promessa para você, eu garanto. Tudo o que você precisar, peça ao Pai em meu nome que eu conquisto para você. Mas ame mutuamente uns aos outros, se quiser conquistar. E nessa dinâmica nós mergulhamos, porque envolvidos pela graça de Deus, e se estamos envolvidos pela graça de Deus, porque viemos de Deus e conhecemos Deus, porque Deus é amor. Assim João refletiu na sua carta. E a grande prova, já refletimos, Jesus fez-se um de nós, nos fez conhecedor do seu imenso amor, para continuarmos amando e revelando para o mundo que viemos de Deus e conhecemos Deus. Por isso nós anunciamos, sem preconceitos, para que todos os povos sejam conhecedores, como todas as nações tornaram conhecedora pelo testemunho daqueles que com amor e ardor evangelizaram, deixaram famílias, deixaram tudo com sede de salvação. Hoje não precisa deixar famílias, mas evangelize esta igreja em miniatura que se chama família, e que você, pai e mãe, são os apóstolos dessa igreja em miniatura. Uma família evangelizada torna-se uma família evangelizadora. E ali, todo o Antigo Testamento fala que o desejo de Deus que todas as nações fossem conhecedoras e adoradoras do Altíssimo Deus. Mas, então, ele organizou e criou uma nação, a nação de Israel, para que esta fosse o esplendor da graça de Deus para todos os povos, através do testemunho da conduta de vida daqueles, levando essa mensagem. Eles falharam, por isso Jesus fez-se um de nós. E Jesus sempre clamou que era a ordem que deu aos apóstolos, vai a todos os povos, a todas as nações. Os profetas assim disseram. Mas Pedro era um judeu assim, de cabeça dura. Ele tinha dificuldade de sair daquelas normas humanas que os fariseus e os doutores da lei criaram. E Jesus vai modelando. De repente, lá no meio de uma nação pagã, um centurião ficou sabendo e conhecendo como o povo de Israel glorificava a Deus e como Deus fez-se um deles, era Jesus. Nasceu uma fé. Ele então manda mensageiros, convidando Pedro para ir à sua casa. Quando a caminho, Deus coloca um sinal, está em Atos dos Apóstolos. Ele viu descer uma toalha do céu ali com os animais, os quadrúpedes, e a voz diz: mata e coma. Para que Pedro entendesse que o que Deus purificou é purificado. E aonde entra a sua palavra, tudo se transforma. E ele chega na casa de Cornélio. Cornélio joga ali aos pés. Aquela fé tão profunda, ele reconhecia que Pedro era o representante de Jesus. Mas Pedro, na sua humildade, o coloca de pé. Eu sou apenas um homem, eu sou instrumento que Jesus usa. E ali anuncia. Mas uma frase que Pedro disse vem muito de encontro à nossa realidade. Quantas vezes nós lemos a Sagrada Escritura, em um determinado momento a gente para, nossa, agora que eu consegui entender mais profundo esta passagem. Apesar de ter ouvido os ensinamentos de Jesus, apesar de ter sido catequizado e evangelizado por Jesus,
num determinado momento, diante de um sinal, é que Pedro cai em si. Agora que eu estou entendendo que Deus não faz distinção de pessoa. Jesus tinha testemunhado tanto. Curou uma filisteia, acolheu outra, fez isso, mais aquilo. Agora que eu estou entendendo. Mas nós também somos assim. Quantas vezes você lendo a Sagrada Escritura, por isso que tem que ler, reler, aprofundar, porque cada vez que a gente vai mais fundo por trás das palavras, nós encontramos um grande ensinamento. Leia sempre a Bíblia. Todas as vezes que nós lermos com muito ardor, o Espírito Santo vai iluminando, e como Pedro também, agora estou entendendo mais profundo o significado dessa palavra. E Pedro, agora que eu estou entendendo que Deus não faz distinção de pessoas, ainda bem que teve aquele momento para ele compreender isso. E naquele sinal de a família de Cornélio, ao receber a palavra com amor e ardor, junto com a palavra, os dons do Espírito Santo. Podemos negar o batismo, eles já receberam o sinal que Deus mostrou para nós, e ali foram batizados. Nós também recebemos batismo. Agora, devemos ter comportamentos e atitudes e palavras que correspondem que somos discípulos missionários do Senhor Jesus. Essa é a vigilância constante que nós devemos exercitar no dia a dia da nossa caminhada. E o Espírito Santo nos ilumine para assim procedermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.